Hoje vamos falar sobre gerenciamento e riscos na saúde do controle da saúde da mulher. Serão assuntos controversos e muito interessantes. Vou passar a palavra para a doutora Mariana, que é responsável pelo Centro de Estudo da Clínica São Vicente, para ela convidar os participantes. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui novamente numa sessão científica mensal da São Vicente do Copstar em conjunto. E gostaria de convidar, então, nossos palestrantes, começando pela doutora Viviane Monteiro, para falar hoje para a gente sobre a saúde da mulher. A Viviane é ginecologista, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal Fluminense, doutoranda em Saúde da Criança e da Mulher no Instituto Fernandes Figueira, e vai falar um pouco sobre as várias fases da mulher ao longo da vida e todos os desafios em cada uma dessas fases. Obrigada, Vivi. Boa noite. Gostaria muito de agradecer o convite, estar aqui falando sobre mulher e, principalmente como ginecologista, falar sobre a porta de entrada dessa mulher. Então, eu, como especialista, gostaria muito de também trazer uma outra visão, eu acho, num atendimento não só de médicos, mas um atendimento multidisciplinar dessa mulher que chega até a gente, no serviço, no consultório. Bem, eu queria começar com alguns dados para fazer a gente pensar um pouquinho. 5,6 milhões de brasileiras acima de 16 anos não vão ao ginecologista com frequência. 4 milhões de brasileiras nunca foram ao ginecologista na vida. 20 anos é a média de idade com que a brasileira vai ao ginecologista pela primeira vez. Muitas vezes me perguntam qual a idade ideal de uma mulher, de uma criança, de uma adolescente ir ao ginecologista. Não existe um padrão exato. Por volta ali da menstruação, mas a partir dos 9 anos, essa menina, essa pré-adolescente, ela já se encontra apta, caso se sinta à vontade, ou por alguma indicação, ir ao ginecologista. Desculpa. Mas, para cada momento, existe um determinado cuidado. Falando um pouquinho sobre fases da mulher, eu brinco mulher de fases, né? A gente tem ali, começando a menarca, a primeira menstruação, o início da vida fértil. Como abordar essa menina? Que tipo de exame pedir? Não existe, na realidade, uma padronização de exames na adolescência. De acordo com o exame físico, de acordo com a necessidade, de acordo com a análise clínica dessa paciente. No MENAC, aquele período, então, fértil, desde a menarca até a menopausa, o período de climatério, o período fértil na mulher, onde essa atenção é uma atenção muito voltada, inclusive, para várias partes, inclusive para a fertilidade dessa mulher. Então, isso é um assunto também que eu vou trazer aqui, que isso sim faz parte da consulta ginecológica de rotina. A gente não pode esquecer, né, que esse atendimento, essa porta de entrada, ela vai muito além de escolher um Papa Nicolau, de fazer um exame de mama. Eu normalmente falo, a gente tem que ter 20 minutos ali, 15 minutinhos para ouvir, prestar atenção no que essa mulher traz para a gente. O climatério é aquele período ali onde as mudanças começam a acontecer, né? E essa preparação, digamos assim, para aquele período mais temido da mulher, que é a famosa menopausa. Geralmente naquela transição ali, né, a partir dos 40 anos, entre 45 e 55 anos, e a menopausa, né, onde a partir dali, né, a gente fala, acabou o período fértil, mas não. A gente tem uma questão metabólica, a gente tem uma preocupação óssea, uma preocupação cardiovascular, uma preocupação gastrointestinal, ou seja, muito além do que a parada do funcionamento dos ovários. E a senescência, ou seja, aquele momento, então, onde essa mulher não requer mais cuidado, ela não faz mais mamografia, não colhe Papa Nicolau, ela merece atenção ou ela vai ser esquecida? Como é que é essa atenção hoje em dia, numa fase dessa mulher, que hoje a gente lida com uma mulher que ela amadurece mais tardiamente, ela vive mais e ela busca uma qualidade de vida a longo prazo? Então, se a gente colocar fases da vida reprodutiva, o nascimento, a menarca por volta ali dos 12 anos, o climatério pegando uma faixa maior, porque é extremamente variável de mulher para mulher, essa fase de mudanças de sintomas, onde a gente mais do que nunca fala cada vez mais da chamada janela de oportunidade para essa mulher. Ou seja, qual o impacto? Será que a gente vai se prender ainda àquela menorreia de 1 ano para a gente fazer alguma coisa? Né? Se olhar para a massa óssea, para a parte cardiovascular, não é estético, não é saúde efetivamente. Né? É uma mulher que ela não quer estar incontinente, é uma mulher, na realidade, que ela quer manter a qualidade sexual, qualidade de vida a longo prazo. E a partir dos 65 anos?
Não mais Papa Nicolau? Não mais mamografia? Que tipo de mulher a gente está conhecendo a partir de agora? Então, se a gente colocasse de uma forma mais organizada, mais simples, na Menarca existem exames laboratoriais, se forem necessários, se forem cabíveis, né, com níveis de colesterol, triglicerídeo, glicose, ferro, hormônios, exames das mamas, de acordo com a necessidade, avaliação do status puberal, da genitália externa. No MENACME, naquele período de fertilidade mais amplo da mulher, exames laboratoriais que possam avaliar também o perfil metabólico, exames sorológicos, é um período de maior exposição de vida sexual, DST, gravidez, Papa Nicolau, e a gente tem uma realidade, a expectativa e a realidade, que eu sempre falo em relação ao preventivo. A gente tem pelo nosso Ministério da Saúde, apesar da alta incidência do câncer de colo uterino, né, 2 Papa Nicolau, a gente escolhe o preventivo por 2 momentos, com um intervalo de 1 ano, a partir do momento que eles são normais, eu posso, então, intervalar isso para cada 3 anos. Mas a gente trazendo para uma vida real e talvez por uma oportunidade mesmo da rede pública, é um exame barato, ele é um exame que depende da coleta adequada, do meio de conservação e como ele vai ser transportado de alguma forma, ele vai chegar lá no laboratório, da leitura do patologista que será visto. Será que se eu puder estar com essa mulher anualmente, será que não vale a pena a gente rever isso? Essa janela, num exame que não é tão custoso assim? É lógico que a gente lida com saúde pública, mas mesmo assim a gente avalia essa possibilidade. Ultrassom transvaginal para avaliar ovário, parede uterina, endométrio. Então, esse olhar no MENACME, ele tem que ser um pouquinho mais amplo. A gente está falando agora da nona valente para o HPV chegando, entre 9 e 45 anos para homens e mulheres, inclusive para aqueles que fizeram o esquema completo, né, da bivalente ou da quadrivalente, a gente ampliando em mais de 90% a cobertura na prevenção, efetivamente, do câncer de colo uterino. Não só para aquelas pessoas que já foram expostas ao HPV e mesmo para aquelas que já tiveram lesão pelo HPV. E ali no climatério e menopausa, além dos exames anteriores, a gente fala a partir dos 40 anos da mamografia. A gente fala, mamografia, né, Vinícius? A mamografia, a gente, inclusive, tem um ponto muito grande de diferença entre o que a gente tem hoje em dia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, né, o que a gente tem hoje em dia pela SBM, Sociedade Brasileira de Mastologia, e pela Febrasgo, aconselhando, sim, a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Mas a gente lida também com o Ministério da Saúde, uma questão de política pública a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. E também a gente vai variar isso de acordo com cada país, com as suas regras, e os Estados Unidos também seguem esse mesmo modelo do Ministério. A gente perde uma janela muito grande, que é a janela a partir dos 40 anos. Entre 40 e 50 anos, a gente tem aí uma janela de câncer de mama acontecendo em 15 a 20% das mulheres. Na senescência, a gente tem a densitometria óssea, que também ela já inicia lá atrás, né, no período de menopausa. O eletro, o teste ergométrico, o eco. E voltando aí, a gente não pode esquecer da colonoscopia a partir dos 40 anos, também fazendo parte. E isso tem que ser lembrado pelo ginecologista, por essa janela. A paciente ela não precisa ter um problema, ela não precisa ter uma queixa para me ver. Ela pode ter, mas essa oportunidade a gente não pode perder, de falar, de orientar, de aconselhar. E se eu volto um pouquinho mais nessa fase do MENACME, a partir dos 30 anos, cabe ao ginecologista falar sobre fertilidade, mesmo que não passe pela cabeça dessa paciente ainda ter filhos. Mas a partir dos 30 anos, introduzir um anticorpo antimileriano na medida do possível, avaliar o número de óvulos que ela tem durante a vida reprodutiva. E de acordo, obviamente, com a possibilidade, será que não seria aconselhável um congelamento, mesmo se isso não for uma realidade para ela naquele momento? Bem, mas aí eu queria trazer um novo olhar. Um olhar que fala hoje da mulher atual no mundo. Eu não estou falando da mulher do Brasil, mas no mundo. Essa mulher que chega ao nosso consultório. Quem é essa mulher que chega a um serviço de ginecologia? Quando a gente fala de saúde, inclusive pela OMS, não é ausência de patologia e de enfermidade. A saúde, ela é, na realidade, o bem-estar físico, psíquico, social. O que isso quer dizer? A gente tem que entender o que levou, o que essa mulher ouve até chegar ali e sentar na minha frente. Ela ouve o que a amiga diz, a receita que alguém falou, o que saiu de novo na revista, o que saiu na internet, qual foi o conselho do outro médico, enfim. E ela trabalha muito com a questão no mercado de trabalho, da autoafirmação, da autoestima, e a gente vai entrar nos dados aqui em relação a isso, né? Do confronto de ser reconhecida intelectualmente, e ainda assim, né, ela ser mãe,
ou não ser mulher, e o que é esse confronto e o medo de envelhecer. Então, a gente tem a vivência, que traz, né, o que a gente ouve amplamente no serviço, no consultório, e a gente tem a ciência. E talvez a grande química das duas coisas promova uma melhor assistência para essa mulher. 71% das mulheres, elas concordam que as propagandas, de uma forma geral, elas produzem padrões irreais de beleza, sempre uma expectativa, eu tenho que estar melhor, tenho que estar bem, né? Então, é sempre mais e mais, sempre a grama do vizinho é mais verde. 68% gostaria de ver diferentes corpos em propagandas, uma coisa mais vida real, realmente. 20% das mulheres assumiram ter baixa autoestima, enquanto só 3% dos homens. E qual o impacto? Eu coloquei a minha foto só para exemplificar aí, né, da autoimagem. Isso é uma coisa, um trabalho interessante que a Forbes publicou ano passado, colocando que os cirurgiões plásticos estavam muito assustados, inclusive os dermatologistas do Brasil, que não existia mais aquela procura da mulher levando, olha, eu gostaria de um nariz assim, de uma mama assim, de enfim, né, de algo que ela pudesse mudar em relação a algo que ela viu, que ela gostou em alguém. Mas ela começou a trazer a própria foto, com Photoshop, com filtro, numa expectativa absolutamente irreal. O que as mulheres ouvem até sentar ali na nossa frente? Essa é a atenção que a gente tem que ter. Qual é a influência que essa mulher tem? O que chega até ela? E aí, a gente tem a internet, a gente tem um mundo globalizado chegando, né, cada vez mais, mesmo que a gente não queira. Eu sempre falo o seguinte, se a gente não falar sobre isso com a nossa paciente, a internet, tudo vai falar. E aí, nisso, as mulheres entenderam que essa pressão estética, a pressão de ser cada vez mais, ao mesmo tempo, mercado de trabalho, eu tenho que estar empoderada, eu tenho que ser uma superwoman, eu tenho que ser uma supermulher, não. Então, hoje existe um movimento para a gente trazer isso para uma vida real. Né? Então, esses padrões estéticos, essa pressão que existe, né, até hoje, é uma imposição irreal, inalcançável, e que, na realidade, não representa ninguém. E qual o poder que nós temos como médicos na assistência globalizada à saúde dessa mulher e não a doença, chegar lá. Eu falo muito o seguinte, eu atendo só mulheres, exclusivamente mulheres. E eu tento preparar essas mulheres para as próximas mulheres, principalmente para as mães de mulheres. E aí eu vou trazer esse vídeo porque, inclusive, a indústria começou a fazer esse movimento de rebobinar a fita, de voltar a um padrão mais real. Porque a população estava adoecendo, a mulher estava adoecendo. A quantidade de burnout, enfim, né, de mulheres realmente assim, adoecendo, não só fisicamente, mentalmente, socialmente, então a gente não via saúde, a gente via doença. Isso aí é só uma representação do que a gente vê, da expectativa e de quem é a realidade daquela foto. Isso é uma coisa que acontece todos os dias e talvez dentro da nossa casa. Essa menina era aquela mulher linda, postada, né, ali, irreal. E aí a gente consegue resgatar isso em grandes movimentos mundiais. O movimento Me Too, de sororidade e apoio entre as mulheres, com um impacto absurdo nos Estados Unidos, trazido, né, houve aquela denúncia em relação, eu acho que foi o cineasta, enfim, e o grande movimento de apoio, esse movimento ele é fortíssimo até hoje, o hashtag Me Too. O movimento Body Positive, de aceitação de corpos, da diferença dos corpos, os corpos reais. E o terceiro, No Filter, que é de vida real, e que, inclusive, foi muito, né,
teve uma liderança muito grande no Brasil. É interessante falar um pouquinho sobre a mulher que assume esse protagonismo corporativo, ela empodera, ela empreende. 66% das mulheres executivas querem chegar à liderança. Essa é a mulher que chega na nossa frente. 55% dos líderes acreditam que formar uma família é uma barreira para que a mulher cresça na carreira. 74% das mulheres encaram a dupla jornada como uma barreira para a promoção. Homens se candidatam a uma vaga com 60% apenas de habilidade, mulheres o fazem com 100%. Infertilidade no trabalho. 90% relatam sentimentos de depressão e relutam em falar com o seu empregador, pois temem que isso prejudique a sua carreira. É uma mulher do presente ou uma mulher do futuro? O que mais a mulher tem medo? De envelhecer. A gente tem que aprender a caminhar em relação a isso. Para onde a gente vai? Como vai ser lá na frente? Acima de tudo, a gente tem que trabalhar a liberdade de expressão, entender, ouvir. Isso é saúde, a gente entender quem é essa mulher do futuro. Ela é agora. E falando um pouquinho sobre envelhecer, ela não tem que ter medo de envelhecer, porque cada fase, cada idade, né, ela não é limitadora, ela traz uma experiência que é absolutamente única. É isso que nós temos que mostrar, como clínicos, como endócrinos, como ginecologistas, né, como especialistas. E a gente tem que estar preparado para lidar com essa mulher do futuro, porque é ela que chega até a gente agora. Esse é um movimento chamado Movimento na Lata, na Oficina de Sucesso Rocinha, que existe há mais de 30 anos, tá? Que o meu grupo participa. Lá eu faço a parte de orientação e apoio a todas as mulheres da comunidade, treinamento, né, para cuidadoras. Uma coisa muito interessante são as cuidadoras que, na grande maioria das vezes, fazem o diagnóstico de câncer de mama em pacientes acamadas que não podem se deslocar ao mamógrafo, por exemplo. Higiene. A gente pega os adolescentes, né, que não têm nenhuma noção exata. A gente pensa, use o absorvente, né? Ela não tem nenhum jogar fora isso. Então, a gente informar a essas crianças, adolescentes, mulheres adultas, porque falta informação. Quando eu subo lá, elas são sedentas por informação. E é isso, gente. Obrigada. Ótimo, Vivi. Foi muito interessante. Acho que todas nós temos realmente medo de envelhecer. A competição no mercado de trabalho, às vezes, para a mulher, de fato, é uma barreira muito grande, né? Porque a gente tem várias jornadas e muitas de nós, parceiros que ajudam muito nessa jornada diária, muitas não têm. Então, acho que realmente a gente tem que entender um pouco mais quem chega no consultório e quem nos faz todo esse tipo de exigência ou perguntas. Eu vou abrir para a plateia, porque a Vivi tem uma paciente em trabalho de parto, então ela vai ter que sair daqui correndo. A equipe dela já está a postos, mas ela talvez tenha que sair antes de acabar a nossa sessão. Então, quem quiser fazer uma pergunta... Boa noite, meu nome é Silvia Pereira, eu sou geriatra e eu agradeço, a sua apresentação foi excelente. E eu estou querendo agora saber na parte da pessoa idosa, né, que chegou ali, qual a orientação que a gente pode dar, porque tem muita resistência, né? Ah, eu já não tenho mais relação sexual, não tenho mais marido, não tenho mais isso, eu não preciso ir ao ginecologista, né? E eu queria que você me orientasse até quando ou sempre, para mim é sempre, mas eu não tenho essa informação correta, eu queria que você me orientasse para eu poder orientar os pacientes. Para mim é sempre também. Eu acho que o nosso Ministério Obrigada. da Saúde, ele trabalha em cima, por exemplo, um preventivo até 65 anos, mas hoje a gente tem uma mulher em vida sexual ativa por muito mais tempo do que isso. Naquelas mulheres acima de 65 anos, o Ministério coloca, caso ela nunca tenha colhido um preventivo, que ela colha 2 no período de 5 anos, e se por acaso 2 forem normais, ela não precisa fazer uma nova coleta, mas eu acho que essa visão tem que mudar. Em relação à mamografia, até os 75, mas isso também deve ser avaliado individualmente, porque se ela tiver uma vida ativa, se ela conseguir se deslocar até um mamógrafo, eu realmente, assim, acho que rotina ginecológica ela deve ser mantida, sim, analisando caso a caso, porque hoje a gente lida com uma mulher diferente, né? A gente brinca assim, se a gente pegar na década de 80, a mulher que tinha 50 anos na década de 80 equivale a de 75 de hoje em dia, como se a gente estivesse ganhando uns 25 anos. Então, essa visão, ela mudou. Acho que tem que ser avaliado individualmente.
Vivi, parabéns. Vamos polemizar um pouco. Vamos. Onde está o limite, onde está a interseção entre o papel do ginecologista e do clínico geral? Quer dizer, quais são as áreas que são exclusivas de cada um, onde estão esses terrenos de interseção e como orientar as nossas pacientes nesse sentido? Eu acho que o período de maior interseção começaria no período, a partir dos 40 anos, onde existem outras coisas que merecem atenção, né? É o período de oscilação, realmente, da parte hormonal, outras coisas podem acontecer, a investigação cardiovascular, a investigação em termos, né, da PROC, da gastroenterologia, então, realmente é onde existe uma participação que eu acho necessária, multidisciplinar. É onde existe essa interseção, mas um trabalho em conjunto, não é uma competição, o que cabe a quem? Como gineco, eu acho que como porta de entrada, eu sempre tento fazer uma avaliação mais ampla, até porque muitas vezes sou eu quem encaminho para o especialista, é muito frequente isso acontecer. A gente identificar uma alteração hormonal tiroidiana, no exame de ultrassom de abdômen, alguma alteração abdominal, enfim, é muito frequente isso acontecer. Mas eu vejo de uma maneira muito positiva, não vai passando o outro, mas trabalhando em conjunto. Eu não tenho o mínimo problema em relação a isso, eu acho muito bom para a paciente. Às vezes é chato aquela coisa, olha, mas fulano falou isso. Então, eu particularmente gosto de ligar, conversar, para traçar uma conduta, enfim, harmônica, porque o objetivo principal é o melhor para aquela paciente. Mas acho que se eu pudesse botar um ponto de corte a partir dos 40 anos, há essa necessidade. Mais alguma pergunta da plateia? Quem quiser também fazer pergunta no chat, pode ficar à vontade que eu leio aqui para a Viviane. Eu tenho uma pergunta também polêmica, talvez um pouco mais polêmica que a do Bines, a gente já conversou sobre isso. Está sendo muito comum a gente ver na fase de adolescente e adulto jovem a questão da bissexualidade, né, no público feminino. Como é que você encara isso, lida com isso no consultório, com a família, porque tem sido cada vez mais frequente? Sim, a gente tem que enfrentar isso de uma maneira mais natural, mais clara, porque se a gente não enfrentar de uma maneira mais clara, o que acontece é um afastamento do adolescente, né, em relação a isso. Então, não existe o certo ou errado. Se a gente não trabalhar em cima disso de uma maneira harmônica, o adolescente se afasta e não vai deixar de fazer o que tiver que fazer. Mas o que tem acontecido é uma liberdade, foi o que eu estava falando, uma liberdade maior, isso em toda a faixa etária. E essa questão da liberdade traz, principalmente no ambiente feminino, né, é normal dormir na casa da amiga, trocar de roupa em frente à amiga, então a experimentação é muito mais fácil entre mulheres do que a experimentação entre dois homens. É bastante frequente uma intitulação bissexual, né, mesmo que depois isso mude. Né? Então, isso é comum, é bastante frequente. Eu colocaria isso no percentual alto, em torno de 70% das pacientes. Né? E a curiosidade. Então, tentar encarar isso de uma maneira correta, no sentido de orientação sexual. A orientação sexual ela tem que acontecer na escola, ela tem que acontecer em casa, né? E ela tem que acontecer também numa primeira consulta ginecológica. O objetivo não é incentivar, não é motivar a questão sexual, mas orientar. Principalmente na prevenção, enfim, de uma DST, de uma gravidez não planejada e principalmente abuso. Ensinar aquele adolescente, aquela criança, né, até aonde o outro pode ir em relação ao próprio corpo. Então, a orientação sexual, ela é indispensável hoje em dia, as escolas deveriam trabalhar um pouco melhor isso. Tá ótimo, muito obrigada. Muito bom. Parabéns. Agora, queria convidar o Dr. José Bines, oncologista clínico da São Vicente, da Oncologia DOR, do INCA, vários lugares, Bines, não sei como é que você dá conta, tem que nadar às 5 da manhã mesmo. E, enfim, o Bines tem a especialidade mais na saúde feminina, também na oncologia, em mama e útero, e vai falar um pouco para a gente do rastreamento e do cuidado com a mulher com câncer ginecológico. Obrigada. Boa noite a todos. Agradecer João, Flávio e Ana pelo convite. Um prazer estar aqui, dividindo essa mesa com pessoas queridas. Vamos falar um pouco sobre prevenção de câncer ginecológico e câncer de mama. Nos próximos 10 minutos a gente vai tentar falar sobre isso. Em relação a conflitos de interesse, acho que o único conflito em relação à apresentação, quer dizer, essas opiniões são opiniões pessoais e não opiniões institucionais que eu estou colocando aqui.
Então, acho que vamos se concentrar aqui, principalmente em câncer de mama e câncer de colo de útero. A gente vai falar um pouco dessa frequência, do que vem acontecendo no Brasil, das estratégias que a gente tem, e finalizar tentando fazer assim, uma questão mais conceitual. Então, esses são dados recentes do INCA, publicados esse ano. A gente observa mais de 70 mil casos novos de câncer de mama estimados por ano. É possível que isso esteja subestimado. É interessante a gente ver, acho que está um pouco em cima aqui essa projeção, se puder tirar, talvez. Que isso representa por volta de 30% do total de câncer nas mulheres de pele não melanoma. Esse número realmente atinge proporções... quer entrar aqui? Tirar aqui a mensagem que ele tá bom. E aqui a gente pode botar em modo curto. Tá ótimo. Perfeito. Então, se a gente observar os tumores subsequentes nas mulheres, câncer gastrointestinal, colo e reto, colo de útero, câncer de pulmão e tireoide, isso somado representa o total de câncer de mama. Então, a gente está falando de 30% nos 4 tumores subsequentes que a gente tem. Até recentemente no Brasil, isso variava de acordo com algumas regiões do país. A região norte, a gente ainda tinha câncer de colo de útero como principal tumor, mas isso mudou recentemente. E também na região norte, câncer de mama passa a ser o principal câncer entre as mulheres. Conseguindo passar aqui. Então, câncer de colo de útero responde a aproximadamente 7%, a gente vê que bem menos. Isso vai variar, como eu falei, na região. Então, para a gente ter uma ideia, eu vou focar aqui na região sudeste, onde a gente está. Enquanto no Brasil a gente tem 40 casos novos de câncer de mama em cada 100 mil mulheres, na região sudeste a gente está falando de por volta de 70. Então, uma das maiores incidências no Rio de Janeiro do país como um todo. A gente vê que esse número aqui, no estado e na cidade do Rio, eles chegam a 1/3 do total. E quando a gente fala dos tumores ginecológicos, a gente somando colo de útero, corpo, endométrio e ovário, a gente chega a aproximadamente 10%. Tá? Então, 1/3 do total relacionado a câncer de mama. Falando, então, em estratégias de prevenção, elas são muito variadas. Esses são dados do Instituto Nacional de Câncer americano. Então, pode envolver medicações, a gente utiliza isso pouco, Em câncer de mama, a gente tem dados de tamoxifeno e raloxifeno, e mesmo nos Estados Unidos, isso é muito pouco utilizado como quimioprevenção. Acho que essas mudanças a gente vai falar mais adiante, A Georgia deve falar a respeito disso em relação a questões de estilo de vida, Tanto questões ligadas à alimentação quanto a exercício físico, evitar tabaco, evitar excesso de álcool. Sempre difíceis da gente incorporar e mudar os hábitos da população. Vale mencionar os tratamentos para infecções, particularmente HIV, H. pylori, que podem predispor a determinados tipos de tumor, e particularmente hepatite C também. Aqui só uma menção em relação à cirurgia, a gente não vai mencionar a cirurgia profilática, mas vale um recado para determinadas populações com mutações, presença de mutações germinativas de BRCA, estratégias cirúrgicas, seja profilaxia com retirada de ovários e trompas, ou eventualmente de mama, devem ser abordadas, mas, mais uma vez, para um grupo muito específico. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre estratégias de rastreamento e abordar as questões ligadas à vacina. Tá? Então, começando com o câncer de mama, aqui alguns dos fatores de risco. Eu costumo dizer para as pacientes que o principal fator de risco, embora pareça muito óbvio, é o fato de ser mulher. Tem câncer de mama em homem, a gente tem 100 vezes mais câncer de mama em mulheres do que em homens. E um outro fator que a gente não consegue modificar, a gente viu anteriormente isso, são os anos passando e aumento da idade.
Eu deixei aqui de fora, que foi o tema da reunião passada, a questão em relação à reposição hormonal, não vou abordar aqui, né? Acho que bastante controverso, eu acho que tem um papel também como risco para câncer de mama. Tem a questão familiar e hereditária, né? Lembrando que muitas das vezes não é necessário isso estar presente, a maior parte das mulheres com câncer de mama, na verdade, não tem essa história familiar ou componente hereditário. Acho que vale aqui a gente mencionar a questão de mamas densas, situações que não são modificáveis e, às vezes, um fator de risco que é pouco considerado. Outras questões modificáveis em relação à obesidade e ao excesso de álcool. A gente tem a estratégia consagrada, que é a estratégia de mamografia, capaz de diminuir a mortalidade por câncer de mama. E aqui realmente fica confuso, e é esse o objetivo mesmo, a gente vê várias determinações e recomendações de sociedades diferentes, basicamente em relação à idade de início de mamografia. Então, alguns locais recomendam 40, outros 45. Aqui no Brasil, a recomendação é de 50 anos. O momento de parar também, aqui no Brasil, vai dos 50 aos 70 anos. Isso vai variar também de acordo com a sociedade. Se a gente está falando da sociedade americana de câncer, se a gente está falando da US Preventive Task Force, se a gente está falando mais nichado, de repente, uma sociedade de ginecologia ou sociedade de imagem, isso a gente sabe que vai variar muito. E a outra questão é a questão de frequência. Se deve ser anual, como preconizam alguns, a cada 2 anos, como atualmente é a recomendação no Brasil e nos Estados Unidos também, e chega a cada 3 anos, que é a recomendação atual no Reino Unido. A gente pode conversar a respeito, eu acho que isso vai variar, obviamente, o acesso que se tem, e eu acho que a gente tem que levar em consideração também a questão da mamografia e dos estudos quando eles foram feitos e das mudanças que aconteceram ao longo do tempo em termos dos tratamentos. Então, é possível que parte dessa diminuição da mortalidade se deva ao exame e parte ao tratamento adicional que é feito para essas mulheres após a cirurgia. Passando agora para colo de útero, acho que a gente tem aqui uma história natural da doença que é importante, né? A gente tem uma história natural longa, ao longo de vários anos, que permite essa intervenção. A gente tem um agente etiológico, né? Um agente, o papilomavírus, né? Presente na grande maioria dos tumores de colo de útero. Então, essa combinação permite 2 estratégias. Uma estratégia de vacinação, que eu vou mostrar para vocês como é fundamental e os ganhos que se tem em relação a isso, e a estratégia também de detecção precoce, através de algumas estratégias que, mais uma vez, vão variar de acordo com cada entidade. Esses são dados publicados em relação à Suécia, dados publicados há 2 anos no New England, uma avaliação de aproximadamente 10 anos, né, mais de 1,5 milhão de mulheres entre 10 e 30 anos com a vacina tetravalente, tá, para HPV. E os dados realmente são muito impressionantes. A gente tem uma redução de 90% no risco de câncer de colo de útero. Ou seja, através de uma estratégia aplicada, bem aplicada, de um agente etiológico e de uma vacina efetiva, a gente é praticamente capaz de eliminar a existência de um tumor, no caso do colo de útero. As recomendações aqui, então, nessa coluna à esquerda, em termos de vacinação, e à direita aqui, exemplificando alguma estratégia de rastreamento. Essa é a recomendação no Brasil, né, 9 a 14 anos. É interessante que aqui no Brasil a recomendação do Ministério da Saúde envolve tanto meninos quanto meninas, isso não é em todas as recomendações isso, 2 doses e tetravalente. Como a Vivi mencionou antes, a gente tem outras disponibilidades de vacina que envolvem 9 subtipos. O que é recomendado atualmente aqui é tetravalente, e o estudo que eu mostrei para vocês na Suécia, com essa redução impressionante que a gente viu, foi com a vacina tetravalente. Já a OMS tem recomendações só para meninas, né, e vai variar de acordo com a faixa etária, também a partir dos 9 anos.
Em relação ao rastreamento e diagnóstico precoce, a gente vê que aqui no Brasil a estratégia preconizada é o Papa Nicolau, dos 25 aos 64 anos, por mais que, né, a gente possa ter controvérsias em relação a qual a idade de parar, fazendo a cada 3 anos, a partir de 2 exames consecutivos normais. Já pela recomendação da OMS, é o DNA do HPV a partir dos 30 anos, a cada 5 a 10 anos. Então, acho que a pergunta que não está aparecendo, a questão que está ocluída assim, acho que é questão, talvez um pouco mais conceitual, o que a gente está falando em termos de prevenção de câncer e prevenção de câncer ginecológico e de mama. Aqui, o fator principal que a gente deve buscar é diminuir a mortalidade por câncer. Nem sempre diagnosticar mais câncer a gente vai estar favorecendo as nossas pacientes. A gente pode estar diagnosticando mais, mas, na verdade, não interferindo na história natural daquela doença e, eventualmente, fazendo um sobrediagnóstico. Então, acho que tem 3 elementos aqui que a gente deve levar em consideração. O primeiro deles é a doença ou o câncer que a gente está falando. Então, o primeiro aspecto do câncer é a frequência, se isso é um câncer frequente. O segundo é a gravidade. Então, a gente pode pensar em linfoma, ou linfoma agressivo. Ele é grave, mas ele é bastante infrequente para a gente pensar numa estratégia de rastreamento ou de prevenção populacional. E o terceiro aspecto da doença, que, a meu ver, importante, é a história natural dessa doença. Então, se a gente está falando, eventualmente, de câncer de pâncreas, ou de adenocarcinoma de pâncreas, com uma história natural curta, é pouco provável que a gente consiga interferir, pelo menos nesse momento, diferente do que a gente mostrou, por exemplo, em relação ao câncer de colo de útero. O segundo aspecto é a questão da estratégia. Se a gente pensa numa estratégia de prevenção, a gente tem que pensar numa estratégia simples e que possa ser amplamente disseminada. Então, se a gente for pensar em ressonância nuclear magnética, se a gente for pensar, talvez, extrapolando uma laparoscopia para a gente fazer um diagnóstico de câncer, isso pouco provável que a gente consiga disseminar na população como um todo. E o terceiro aspecto, não menos importante, diz respeito ao indivíduo e à população. E aqui 2 aspectos que eu queria chamar a atenção. Um deles, qual é o risco dessa população? E talvez estratégias mais direcionadas para populações de variados riscos devam ser ou podem ser empregadas. E um segundo aspecto em relação à população, que eu queria mencionar para vocês, são os aspectos sociais e culturais. Então, acho que uma questão é a gente pensar em exames ginecológicos, em determinadas populações e em outras que, eventualmente, isso seja um tabu. Então, a meu ver, esses 3 aspectos, doença, estratégia e a população, são fundamentais para a gente ter um programa de rastreamento de mama e ginecológico eficazes. Mas tem um elefante na sala, que a gente mencionou pouco aqui. E, a meu ver, o elefante na sala é a questão do custo. Tudo isso é muito legal, mas a questão do custo não pode ser deixada de lado. E quem vai pagar essa conta? Se vai pagar o governo, se vai pagar a saúde suplementar, ou se a pessoa vai pagar individualmente cada um desses exames. Então, acho que, para finalizar, tentei mostrar um pouco para vocês que o câncer de mama mais comum entre as mulheres no Brasil. A gente tem algumas estratégias de fatores modificáveis, mas o que está estabelecido nesse momento é a detecção precoce através do rastreamento com mamografia. Em relação ao colo de útero, o câncer ginecológico mais comum também no país, alguns fatores de risco modificáveis, a gente não entrou muito nessa questão de prevenção de DST. Em termos de prevenção primária populacional, a vacina para HPV é extremamente eficaz e a gente espera que isso possa ser mais disseminado nacionalmente. E, em termos de detecção precoce no país, Papa Nicolau é o exame de escolha. Muito obrigado.
Bom, vou dar continuidade aqui à apresentação dos nossos palestrantes. Agora, nós vamos chamar a doutora Mônica Gadelha, né, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Tá? Doutora Mônica, com a palavra. Boa noite a todos que estão aqui, quem está em casa nos assistindo. Obrigada. Obrigada pelo convite, Pantoja, Flávio, Mariana, muito bom estar aqui nessa mesa. Eu queria começar dizendo que, assim, a gente acabou de ver uma palestra do Bines que a gente tem muito dado científico, né? A gente entra no PubMed, a gente vai ver muitos dos dados. O meu tema, se eu entrar no PubMed, não tem nada. Se eu entrar no Google, só tem desgraça e porcaria. Então, assim, é um tema bem, assim, que muito difícil da gente ter qualquer respaldo científico para falar, assim, desse assunto. Bem difícil. Para essa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, assim, basicamente, nesses 10 minutos, eu vou falar do chamado chip da beleza, né, que é basicamente da gestrinona, da testosterona, e não dá muito tempo de eu falar da oxandrolona, a gente pode discutir se precisar. E a questão do uso e do abuso da gestrinona na forma de chip, que a gente vai ver que não é um chip, é uma coisa tão séria atualmente no Brasil, que isso levou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia a fazer um posicionamento. Isso está no site da SBEM, isso foi publicado 6 de novembro de 21, onde se fala tudo lá sobre esse assunto. E muita coisa que eu vou falar aqui está nesse posicionamento, em função da gravidade da situação que a gente vive, em função desse abuso desses implantes. Então, o que é o chamado chip da beleza? Na verdade, ele nem deve ser chamado de chip, porque ele, na verdade, ele é um implante, ele é um tubinho que tem 3 a 5 centímetros de silicone e que é implantado ou no braço, ou no abdômen, ou na região glútea, geralmente. E a droga é a gestrinona, que é um derivado da 19-nortestosterona e que, por isso, tem propriedades androgênicas, antiestrogênica e antiprogestogênica. É muito importante frisar que a gestrinona ela só é aprovada na Anvisa para tratamento da endometriose, e isso por via oral. Não, a Anvisa jamais aprovou, até para tratamento de endometriose, qualquer via parenteral e qualquer implante. Então, só a via oral foi aprovada em 96 e assim se mantém. Então, não há qualquer aprovação. E eu, até quando estava preparando essa apresentação, eu resolvi entrar num site de pessoas que fazem implante e chega a ser patético a explicação que essas pessoas dão para não ter aprovação na Anvisa. Eles falam que a Anvisa só tem que aprovar o que é industrializado. O que é feito, manipulado, a Anvisa não precisa aprovar. Então, está tudo bem. Então, isso eu vi hoje num vídeo de uma grande empresa que faz muito desses implantes. Então, assim, não é aprovado. E a gestrinona, por causa das propriedades androgênicas que ela é anabolizante, obviamente. E ela é terminantemente proibida pela UADA, que é a agência antidoping. Então, no esporte, não se pode usar gestrinona. Né? Então, a gestrinona tem ação anabolizante, ela aumenta a libido, obviamente, porque é androgênica, e, por ser androgênio, reduz a SHBG, que é a proteína carreadora dos hormônios sexuais, o que contribui para o aumento da testosterona. Então, a gente tem já a gestrinona, que é anabólica, e o aumento da testosterona livre. E o que a maioria das mulheres buscam, essas mulheres, né? Elas querem um efeito estético e de melhora de performance da gestrinona, que é a redução da gordura corporal e aumento da massa magra e aumento de libido. Então, é aquela mulher que se sente deprimida, cansada, acha o corpo feio e quer melhorar,
sem nadar às 5 horas da manhã, sem seguir qualquer coisa da nutricionista, que é um milagre, que é botar um implantezinho aqui no braço e achar que vai ficar tudo bem. Só que ela vai pagar a conta no final. A gente vai ver por quê. E esse chip é muito usado por vários modelos e influenciadores. Então, se a gente entra no Instagram, se entra no Google, a gente vai ver pessoas e mais pessoas advogando esse uso, mostrando corpos esculturais, como se fosse um milagre. E uma aberração do Brasil é a gestrinona não estar na lista C5 dos anabolizantes, porque essa é a lista que regulamenta o uso. Então, hoje em dia, uma pessoa pode prescrever a gestrinona num receituário comum. Não precisa ser no receituário especial como qualquer outro anabolizante. Então, nem isso o Brasil conseguiu ainda, botar a gestrinona na lista C5, apesar da SBEM se mobilizar muito para isso. E o chip da beleza, a princípio, ele é muito gestrinona, mas tem chips que são mais assim, elaborados. Eles têm outros hormônios, como eu vou mostrar mais para frente. Eles têm tudo que você pode imaginar. Então, esse é o chip da beleza. E promete tudo. Você entra num site de uma pessoa que trabalha com isso, é isso que a gente vê. Acaba com a celulite, a libido fica maravilhosa, ganho de massa, diminui isso, diminui gordura, acaba a ansiedade, a pessoa fica com foco, tudo fica ótimo. Tudo fica ótimo e a única coisa que a pessoa tem que fazer é botar um implante aqui no braço. Mais nada. Pode comer o que quiser, beber o que quiser, não precisa nadar, não precisa correr, não precisa fazer nada. Precisa botar isso aqui para ficar com esse corpo. Então, é isso que se vende o tempo todo. Tempo todo. E a gente recebe no consultório como endócrino, eu recebo muito pouco, porque a fama que eu sou totalmente contra isso já é espalhada bastante. Então, poucas pacientes me procuram com esse fim. Me procuram muito com complicação. Aí vai para a gente. Mas para colocar é mais difícil. Mas é esse perfil de paciente. E aí isso daqui é uma das propagandas de uma das clínicas. A partir de quantos anos pode fazer o implante? A partir de 18 anos. Está escrito no site da pessoa. Eu fiquei feliz, pelo menos não é desde o nascimento, né? Botaram 18. Tiveram alguma preocupação, mas chega a ser patético, né? Você dizer que uma menina de 18 anos pode botar um implante de gestrinona. Então, o céu é o limite para isso. É um completo absurdo. Então, isso é gestrinona. E depois os efeitos colaterais eu vou falar junto com o da testosterona. Então, isso é o chip da beleza, que é a gestrinona. Aí vem a história da testosterona, que essa eu sofro bastante no consultório. A gente sabe que a testosterona ela provém 25% da adrenal, 25% do ovário e 50% da conversão periférica. Isso é a origem dela. Produção no homem, obviamente, muito maior do que na mulher. Ensaio de dosagem de testosterona não serve para a mulher. Não serve. Só serve para o médico pedir a dosagem, aí vai vir 5. Aí o médico vai falar, viu como a sua testosterona é baixa? Você precisa de testosterona. Só que ele não foi desenvolvido para isso. O ensaio de testosterona foi desenvolvido para homem e para detectar excesso de testosterona na mulher. Para isso, para rastrear câncer de ovário, câncer de adrenal, ovário policístico, hiperplasia adrenal congênita, para isso, para o excesso. Não é para ter deficiência. A única condição que poderia levar uma mulher a ter deficiência de testosterona, a única, no menacne, é um panhipopituitarismo, que é raríssimo. É a única, porque aí eu não tenho estímulo de ovário nem de adrenal. Se a mulher não tem um panhipo, não tem por que ela ter testosterona baixa. A dosagem pode vir em 2, pode vir em 5, pode vir em 7, pode vir em 20, isso tudo é a mesma coisa. Nesse limite inferior, vejam que no homem é de 300 a 800, mais ou menos. Então, a sensibilidade analítica é péssima para a mulher, péssima. Então, não faz diferença nenhuma. Então, a primeira coisa que está totalmente errada é pedir testosterona para a mulher. Só se pede para ter um aval para prescrever o gel de testosterona. E se é uma mulher de 35 anos, está com diminuição de libido, não
não é por causa da testosterona, tem que ver o que está vendo. Ou ela tem um casamento péssimo, ou ela está infeliz no trabalho, ou ela é deprimida, ou qualquer coisa. Mas não é deficiência de testosterona. Agora, se der testosterona, vai aumentar o libido? Vai, claro, de qualquer pessoa. Se você der testosterona, vai, mas você vai pagar um preço. E você não está tratando a causa, entendeu? Então, a primeira coisa erradíssima, toda hora no consultório eu recebo. Ai, doutora, olha como a minha testosterona está baixa. Eu falei, eu não vou nem ver. Eu não vou nem ver. Não vou ver o seu exame. E fora quando a gente recebe aqueles exames, tem coisa que eu nem sei o que é. Aí está alterado. Aí o paciente me pergunta, o que eu faço? Eu falei, pergunta para o médico que solicitou. Eu não tenho a menor ideia. Não sei nem o que é isso direito. Então, assim, a testosterona é um absurdo completo. Né? E a gente tem outras coisas muito graves. Não existe formulação aprovada para testosterona na mulher. Então, tudo é farmácia de manipulação, que não tem precisão para fazer testosterona para a mulher. É na ordem de micrograma. Obrigada. Então, assim, as formulações... Aí tem gente que pega o androgel, manda fazer uma vez por semana, você já viu de tudo, as farmácias de manipulação. Aí, assim, a paciente chega no consultório e fala assim, não, doutora, eu uso testosterona a 1%. Eu falei, 1% de quê? O que é 1%? Eu não sei quantos microgramas tem aqui. Só 1%. É surreal, é patético. Então, assim, não tem indicação. Não há qualquer embasamento para repor testosterona em mulher na pré-menopausa. Nenhum. E na pós-menopausa, só no desejo sexual hipoativo. E isso é um diagnóstico difícil de fazer. Não é fácil. Porque a menopausa, às vezes, é um aval para a mulher falar tudo que ela sempre foi. Sempre foi desanimada, sempre foi deprimida, sempre não gostou de exercício. Aí chegou a menopausa. Ah, é a menopausa. Está fazendo isso tudo comigo. Sempre foi assim. Só que agora ela tem um certificado. Ah, eu posso ser assim, eu estou na menopausa, assim, inferno. Entendeu? Então, assim, não há indicação na pré e na pós-menopausa testosterona só se a gente comprovar que ela tem uma desordem de desejo sexual hipoativo. E ela tem que melhorar. Aí tem estudo que mostra. Tinha uma relação a cada 3 meses, passou para 1,5. Não sei nem como pode ser 1,5. Ah, é grau de evidência. Então, assim, testosterona, assim, em mulher, a única que poderia se beneficiar, mas a gente não tem a formulação, é mulher com PAN-I, porque não tem nem ovário nem adrenal funcionando, que é a nossa população, aliás, né? A gente que trabalha com neuroendócrino. E isso é o que a gente recebe no consultório. Olha que beleza de coisa. O paciente veio para mim, o marido tem câncer de tireoide, resolveu trazer a mulher, porque a mulher está com clitoromegalia. Coloca causa jeans, fica quase tendo orgasmo, porque o clitóris está enorme. Aí, assim mesmo, a mulher. Aí eu falei assim, podia me mostrar o que ela está usando? É esse primeiro aqui. É um implante que tem estradiol, gestrinona, testosterona e oxandrolona. Oxandrolona é outro derivado sintético da testosterona. Na maioria das vezes, feito oral. Nas academias, cheio de mulher fazendo oxandrolona. Então, essa mulher está com isso implantado. E aí, essa mulher nem é do Rio. Aí, a pessoa que colocou falou, não, é assim mesmo, isso é uma cirurgia simplesinha. Vou fazer uma cirurgia no seu clitóris e vai ficar tudo bem. Assim mesmo. Então, aí o de baixo é oral. Aí é a oxandrolona. E o último é a testosterona bioidêntica. Esse nome bioidêntico é a coisa mais irritante que tem na face da Terra. O Synthroid é bioidêntico, ninguém fala isso. O Puran T4 é bioidêntico, é a L-tiroxina, igualzinho ao hormônio tiroidiano. Agora eu vou prescrever Puran e vou falar assim, olha, estou prescrevendo um hormônio bioidêntico da tiroide. Ninguém fala isso. Mas a testosterona, na hora de passar o gel, bioidêntico. E 1,5%. O que isso quer me dizer? 1,5% de quanto? Então, é só isso que a gente recebe. Aí a gente recebe o paciente assim. Esse foi o caso de uma paciente que foi a público falar o que aconteceu com ela com o chip da beleza.
É uma cantora ex-BBB que usou e declarou e entrou no Instagram e falou: tinha a pele perfeita, olha o que aconteceu com a pele dessa mulher com a gestrinona. Isso é estético, é grave, mas isso daqui é tudo que pode acontecer. Então, foi o que eu mostrei aqui embaixo, a acne. Se a gente vai para cá, como eu já falei, aumento de clitóris acontece mesmo, irregularidade menstrual, infertilidade, a voz, com aquela voz de androgênio, atrofia de mama, queda de cabelo. Aí a gente vai para a parte mais psiquiátrica, dependência química, agressividade, ansiedade, alteração de memória, síndrome de abstinência quando para, alteração da percepção da própria imagem, aumento de... A gente já viu paciente com infecções horrorosas no lugar de implante, porque tem clínicas que são mais chiques e tem outras que são fundo de quintal. Então, infecta, fica uma coisa horrível o lugar desses implantes, às vezes. O paciente faz sepsis, faz mas se você resolve, você pensa, porque muitos dos pacientes não são inocentes, não. São coniventes, sabem direitinho o problema. Alguns são, mas muitos não. Sabem direitinho, mas quer assim mesmo. Coração, aumento de pressão arterial, aumento do LDL, diminuição de HDL, risco de trombose. A gente já viu trombose mesentérica, já viu trombose de tudo que é jeito, com testosterona e com gestrinona e com oxandrolona. Risco aumentado de AM, arritmia, risco até de morte súbita. No fígado, hepatite fulminante pode dar e vários tipos de tumor. Então, é o que a gente fala para os pacientes. Vale a pena correr todos esses riscos? Coloca na balança e, pelo amor de Deus, fala, bomba, tô fora. E isso é esse programa maravilhoso que está na internet, que a SBEM está apoiando de forma muito grande. É um programa chamado Bomba Tô Fora, que foi desenvolvido pela Unifesp e pela agência YIR, com apoio piloto da Universidade de Caxias do Sul, diante da constatação do abuso indiscriminado de esteroides anabolizantes e similares como um grave problema mundial de saúde pública. Essas 3 pessoas são as coordenadoras. Então, existe um site e vários endocrinologistas estão colocando nos seus Instagrams essa foto, bomba, tô fora. Então, a endocrinologia é totalmente dividida hoje em dia, porque tem uma grande percentual de endócrinos que defende isso. Esses chips, essa coisa toda. A gente já ouviu falar, doutora, a senhora está muito antiquada. Eu falei, então estou mesmo, vou ficar cada vez mais. Então, assim, tem endocrinologistas que defendem isso a ferro e fogo, e tem o grupo do Bomba Tô Fora. Então, a endocrinologia está absolutamente dividida no momento. Mas eu acho que quem quiser ver alguma coisa, esse site está muito educativo e eu acho que a maioria dos endócrinos sérios estão aderindo muito. Então, era isso. Obrigada pela atenção. Dando continuidade, vamos chamar a doutora Georgia Oliveira, que é nossa nutricionista e responsável pelo serviço de nutrição da Oncologia DOR. Oi, boa noite a todos. Primeiro, agradecer aos queridos Flávio, Mariana, Bines, parabéns pela brilhante apresentação agora, acho que completa muito o que é a proposta de hoje. Pedir desculpa de não estar presente, hoje eu fiquei mal, febre o dia todo, fiquei reclusa. Vamos ver se amanhã eu faço o teste para ver se está tudo bem, tá? Pode me interromper, o que eu trouxe são atualizações e o que a gente vai poder agregar quando contempla atividade física, alimentação para esse público de mulher, e aqui em especial eu vou sempre dar ênfase às mulheres que podem ser portadoras do câncer de mama, são portadoras do câncer de mama e estejam no período pré-menopausal ou pós-menopausa. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim, né?
Então, eu chamo a atenção aqui para um Eu acho estudo que não muito... está aparecendo a imagem, não. Não, Compartilhe. Vê se você consegue compartilhar. está compartilhada. Vou recompartilhar. Foi? Agora foi. Foi, né? Tá. Eu vou ter que fechar essa outra aqui. Tudo bem? Assim? Desculpa. Então, vamos lá. Esse estudo é um estudo bem interessante e recente, e que ele classifica, né, os 3 principais óleos-elementos, né, para macronutrientes para a saúde da mulher. E é muito interessante que no nosso consultório chega todo dia, né, essa questão do que comer, da quantidade do que comer, da dieta cetogênica. E aí eu pego aí e levo muito um pouco do que foi acabado de ser comentado, dessas reposições absurdas de oxi, essas medicações à base de semaglutida, onde os pacientes perdem muita massa muscular e perdem tecido gordurosos e tem aí um déficit nutricional e tem uma ideia completamente errada do que comer, né? Então, isso aqui é um apanhado dos guidelines, dos principais recomendadores do que é de recomendação da ingestão direta de proteína, gordura e carboidrato, e que é nada mais, nada menos que uma alimentação equilibrada, onde se coloca na comunidade de exposição à ingestão proteica, proteína de vegetal, proteína de pescado. Já a Associação Americana de Recomendação de Guideline, ela vem um pouco mais robusta, onde ela fala da ingestão de peixe, e aí a gente vai entender mais para frente por quê, especialmente peixe de água profunda, por ômega 3. E ele diz, sim, pode ingerir gordura, desde que essa gordura seja monoinsaturada, desde que essa gordura ela tenha uma qualidade de distribuição boa do ômega 9, ômega 6, ômega 3. E então a gente começa a entender que aquela dieta totalmente restritiva para perda de peso, para controle ou ganho de massa muscular, onde há restrição de carboidrato, há restrição de lipídio, e aquelas dietas hiperproteicas, elas vêm caindo 100% no conceito de entendimento mundial, porque cada vez mais, quando a gente mostra a fonte proteica e a gente mostra essas proteínas, fonte de carne vermelha, extremamente processada, ultraprocessado, é fator de risco para doença cardiovascular, é fator de risco para câncer. E se a gente tem uma leitura dessas dietas passadas, né, tomada como dieta hiperproteica, eu costumo dizer que era o total junk food. Assim, o paciente ele podia comer tudo que era de origem animal, ainda que fosse muito bem preparado e colhido, né, como ultraprocessado. E isso não sabe o preço que se paga ao ingerir essa comida totalmente descompensada. E aí sim é recomendação e reforço mundial o controle da ingestão de sódio, o controle da ingestão de açúcar, e aqui na relação do câncer a gente entende um pouco mais, né? Quanto maior a ingestão de alimentos ricos em açúcar, especialmente os grãos refinados, maior a sua oferta de insulina circulante, e isso pode causar todo um desequilíbrio na cascata metabólica e imunológica, e isso pode ser, sim, um microhabitat, né, para o crescimento tumoral. Então, esse estudo é um estudo bem simples, ele só entra num consenso de que, sim, a dieta equilibrada, a dieta bem distribuída, é uma dieta ainda de recomendação para a comunidade da saúde da mulher. E aqui, esse estudo me chamou bastante atenção, porque ele fez um comparativo do efeito em relação ao processo inflamatório nas performances de alta intensidade de atividade física para as mulheres em período menopausal e para as mulheres em período pós-menopausa. E fazendo o entendimento de quais são as mulheres que, sim, se beneficiariam desse estudo de atividade física de alta performance, claro que vinculado à saúde de educacional alimentar. E o interessante diz que ele pode, sim, diminuir o risco para doenças de mama nas mulheres em pré-menopausa, mas não nas mulheres em pós-menopausa. E aqui ele deixa bem interessante e
exacerbado a relação da obesidade, que aí lá o Bini já havia apresentado, né? Então, as mulheres que têm uma chance de mudar o seu estilo de vida antes da fase da menopausa, elas têm uma chance muito maior de contribuir para a prevenção do câncer de mama do que naquelas mulheres pós-menopausada, justamente por esse estilo de vida alterado, ganho de peso, recuperação de gordura de região de abdominal. E aí eu concordo um pouco, se o seu estilo de vida nunca foi de atividade física na menopausa, isso né, é a carteirinha de que ela diz que realmente não vou fazer, porque a menopausa me deixa mais cansada. Então, tudo isso contribui para o excesso do ganho de peso, tudo isso contribui para o excesso da gordura de região abdominal e para a obesidade, compactuando com um fator de risco importante para o câncer de mama. E então a gente vem cada vez mais pensando, né, e caminhando para entender qual é o processo da alimentação, sim, com o intuito protetiva, tanto para a saúde da mulher como um todo, mas para a prevenção de algumas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, como o câncer, que aqui eu estou em destaque nele. E a dieta do Mediterrâneo é a dieta que contempla óleos-elementos que vão agir lá no potencial protetor celular, como, por exemplo, alguns nutracêuticos, como beta-caroteno, como EPA, como DEA, como os resveratrós, e esse mecanismo todo de proteção celular, que, através desses óleos alimentos, eles contribuem muito para um reforço do sistema imune. E, consequentemente, a dieta do Mediterrâneo ela também vem ganhando muita força no conceito de entendimento de que o alimento fonte de energia ele é de carboidrato complexo, ou seja, carboidrato com maior índice de fibra, portanto, com menor índice de gorduras. Ele contempla as frutas oleaginosas, que contêm ômega 6 e ômega 9. Ele explora muito os pescados, né, especialmente de águas profundas, da região toda do Mediterrâneo, que são águas mais gélidas, onde esse peixe ele tem um percentual e uma relação de EPA e DEA, que é o ômega 3, em qualidade e propriedade nutricional muito boa. E aí vem esse esquemão todo aqui de proteção, que a gente olha e fala, meu Deus, será que todos esses óleos elementos, esses nutrientes, são capazes de fazer tudo isso? A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de orientar um paciente. Ele é exposto ao risco do desenvolvimento de obesidade, de câncer, de doença cardiovascular o tempo inteiro. Não quer dizer que um paciente que, por sua vez, passa a consumir algum alimento que tem essa propriedade de diminuição de inflamação, de melhora no mecanismo de angiogênese, que ele vai ser um fator que vai te libertar da chance, né, vamos colocar assim, de desenvolver um câncer, isso é irresponsável. O que os estudos colocam e são extremamente equilibrados na fala de todos eles, é de que a mudança do estilo de vida, a prática de atividade física, principalmente, e a ingestão de alimentos que são considerados alimentos fitoprotetores, são benefícios para a longevidade e para afastar esse paciente da possibilidade do desenvolvimento do câncer de mama. Esse estudo é um estudo que foi muito interessante, porque há uma colocação muito, uma linha muito tênue entre classificar a mulher na pré-menopausa, na permenopausa e na pós-menopausa com status de depressão, né? É muito comum a mulher chegar no nosso consultório e ela chega lá descrevendo, eu estou na menopausa, e eu estou deprimida, e o que a dieta, né, pode trazer para melhorar esse contexto aí, dessa associação direta entre o estado menopausal e a depressão. Então, esse estudo é um estudo recente, e ele foi bem interessante, que ele mostra que o potencial inflamatório da dieta ela pode ter alguma ligação direta com depressão, porém, nas mulheres em pós-menopausa, aí já é diferente dos óleos elementos, não nas mulheres em pré-menopausa. A dieta inflamatória ela é contemplada com inúmeros outros alimentos,
e ela é o contrário da dieta protetora do Mediterrâneo. A dieta inflamatória, ela contempla gordura saturada, ela contempla índice alto de açúcares, índice alto de sódio, e então esse estudo ele mostrou que ao longo de uma observação das mulheres que eram pré e pós-menopausa, que sim, a ingestão aumentada da dieta inflamatória, ela poderia contribuir para um estado maior depressivo nas mulheres em pós-menopausa. E aqui eu faço uma observação. A metodologia do estudo, ele colocou que essas pacientes em pós-menopausa também ganharam muito peso. Eram pacientes que eram borderline em IMC ou com índice de massa corporal com obesidade. Então, isso também pode ser um fator de risco de que a dieta inflamatória não respondeu a essas pacientes, identificando o risco da depressão pré-menopausa pelo status da obesidade, né? E aqui esse estudo é um estudo muito bacana, que ele mostra os benefícios, né, da atividade física, é um estudo recente, na proteção contra o câncer. Então, é tudo que a gente vê mesmo, que a gente tem de aconselhamento em todos os consultórios, né? Eu trabalho com um time de médicos que tem muita responsabilidade com isso. Isso é um presente, né? A gente ter essa troca ao longo desses 25 anos trabalhando com oncologia, e de que sim, a atividade física ela pode fazer barreira desde o mecanismo da segregação errônea de secreções, como aumento de cortisol, disparate de insulina, desequilíbrio do meio homeostático. Então, a atividade física ela vem para o paciente portador do câncer de mama ou portador de outro câncer, mas aqui ele fala especificamente em relação ao câncer de mama, como sim uma estratégia para melhorar e tolerar melhor o efeito do tratamento, minimizando as queixas de fadiga, minimizando as queixas de cansaço, e também como um fator de aumento de sobrevida global livre de doença. E aqui eu só deixo separado para entender quais são as recomendações, né? É muito difícil, às vezes, você passar a orientar um paciente. Vai caminhar, mas caminhar o quanto? Né? Caminhar quantas vezes por semana? Qual é o tipo de intensidade? Se eu estou com sobrepeso, dependendo da idade. Então, no Brasil, a gente teve o guia adaptado para atividade física, feito pelo Ministério da Saúde, que associou também, mais para frente eu vou mostrar o guia que vem da SBOC, de recomendação de atividade física, e ele é bem claro, onde ele diz que atividade leve, moderada e vigorosa, cada uma vai ter sua recomendação, mas nunca esquecer que a atividade moderada, sim, é a que faz mais eficácia no intuito de melhoria do estado geral e no intuito também de condicionamento físico e melhor tolerância ao tratamento. E nada mais é que recomendação de caminhada, recomendação de bicicleta, recomendar alguma atividade cardio, que seja dança, que seja algum jogo, natação, nada que tenha grande impacto e que esse paciente tenha benefício de fazer com que ele exija do corpo dele uma termogênese, ou seja, exija do corpo dele uma queima de gordura circulante, uma queima de gordura por via de depósito, e sendo assim melhorando os performance status desse paciente. Aqui eu coloco a diferença no pós-tratamento, isso também é muito comum, os sobreviventes do câncer chegarem e perguntarem, antes, enquanto tratamento, eu fazia um tipo de exercício, agora eu devo permanecer nesse tipo de exercício, eu fazia, por exemplo, natação 2 vezes por semana, leve a moderada. Agora eu acabei meu tratamento, qual é o condicionamento que eu devo direcionar. E então a gente percebe que eles mantêm uma atividade de 2 a 3 vezes por semana, porém o tempo de atividade pode ser maior. O que muda aí é um pouco do tempo da atividade e o número de repetição. Mas a atividade pode ser considerada a mesma. Então, eu gosto muito do resuminho desse estudo, que a atividade física para os pacientes com câncer, ela vai citar no momento da prevenção, do tratamento e da sobrevivência do câncer. Enquanto tratamento, os estudos mostram que os pacientes melhoram os efeitos tóxicos do quimioterápico, né? Paciente com quimioterápico com efeito de toxicidade de fadiga prolongada, ao fazer atividade física, essa queixa ela é bem reduzida. Então, ultimamente, todos os guidelines têm recomendado o paciente fazer atividade física durante o tratamento, e o pré-tratamento e pós-tratamento já era de consenso de recomendação para a saúde como um todo.
Isso aqui foi muito interessante, que foi a associação com a Sociedade Brasileira de Oncologia, que eles separam ali a importância da mulher, né, ser fisicamente ativa na prevenção do tratamento. Porque a atividade física, durante muito tempo, na comunidade, né, das pacientes, era uma atividade que limitava muito, porque elas tinham dores articulares, porque elas tinham sobrepeso, porque achava que ia piorar o laboratório hematológico delas. E não, o consenso da SBOC diz que até uma atividade caseira, como uma jardinagem, como alguma coisa que ela faça dentro da casa dela, uma pintura, algo que ela mude um pouco da rotina, da inércia do tempo, já é considerado um benefício. Aqui vem a NCCN e a ASCO também, fortemente recomendando a atividade física para associar uma alimentação saudável, adequada em micro e macronutrientes, como eu já falei ali atrás, onde tem os elementos. Cada vez que passa mais, a gente vai entendendo que uma dieta mais rica em vegetal também vem trazendo mais benefício do que uma dieta exclusivamente ou maior que 60% de oferta de origem animal. Então, isso aí também é um assunto polêmico, né? Até que ponto as dietas vegetarianas beneficiariam mais uma paciente em tratamento oncológico? Talvez, se a gente fosse separar, de acordo com a literatura, em pré-diagnóstico, sim, teria um benefício maior, mas em pré-diagnóstico, pela demanda de alguns aminoácidos essenciais, existe um cuidado na oferta e no equilíbrio na distribuição desses alimentos na prescrição dietética. E aqui só reforçando um pouco o que o Bines colocou lá em relação ao álcool, então todos os guidelines também vêm reforçando a importância e a atenção da ingestão do álcool, mesmo nas pacientes em tratamento, quanto nas pacientes pós-tratamento, e aqui foi um e-book educacional da ASCO de 2021, 2022 também, ele reforça isso nas recomendações. Volta a dizer que os sobreviventes do câncer também são pacientes que voltam a ter risco maior de retomada recidiva da doença a partir do momento que eles formam hábitos alimentares e estilo de vida entre sedentarismo e ingestão de álcool descontroladamente. A recomendação de atividade física, de acordo com a ASCO, também é uma recomendação de atividade física com todos os consensos que a gente tem das recomendações mais importantes e mais relevantes durante o tratamento. Então, ela insiste em fazer as atividades físicas, assim como o nosso consenso no Brasil. E para os sobreviventes do câncer também é com grau de evidência de nível forte. Esse estudo aqui eu trouxe que ele vai fazer um pouco de miscelânea entre nós todos, assim, ele é muito interessante, porque a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e ela é progressiva, e na mulher ela acontece nesse processo do período menopausal, no homem acontece um pouco mais tarde, mas todo esse entendimento da sarcopenia na menopausa é simplesmente assim, claro, essa relação com aumento do processo inflamatório, aumento da infiltração de gordura no tecido muscular, diminuição da força muscular, né? A gente faz muito uma avaliação lá, que é o dinamômetro, né? Que é a força de pressão palmar, e ela classifica perfeitamente na idade que a paciente está, onde é que ela encontra o potencial de força dela, ela piora a densidade de óssea, e isso está muito relacionado a essa perda importante e a relação também com a queda dos hormônios. Então, aí aqui também fica uma bola levantada aí, polêmica, né? Como é que então, fazer o aconselhamento nutricional associado a essa atenção à reposição de hormônio ou associado a esse condicionamento do tratamento, uma vez que as pacientes, por exemplo, pós-tratadas de câncer de mama, que bloqueiam o hormônio, onde elas fazem uma obesidade sarcopênica. Então, o que a gente pode trazer para essa paciente, né? Os estudos mostram que quanto mais precoce a intervenção nutricional, com suplementação de alguns aminoácidos, entre eles o hidroximetilbutirato, que é uma proteína muito fácil de metabolismo hepático, em doses bem pequenas, são 3 gramas, não faz sobrecarga de função renal, tem tido resposta muito boa em tempo de 4 a 8 semanas. Então,
recomendação de suplementação específica para essas pacientes que são classificadas com sarcopenia na menopausa, ou na menopausa causada pelo tratamento oncológico, ou nas pacientes com obesidade sarcopênica. E aí a gente fecha, né, na nossa lição de casa, que eu acho essa figurinha uma das figurinhas melhores que a gente tem de ilustração, quando a gente vai falar da prevenção de cânceres, quando a gente vai falar especialmente do câncer de mama, eu posso entender aqui que tem a recomendação de amamentação, suplementos alimentares usados inadequadamente. Todo dia no meu consultório chega paciente tomando suplemento errado, a recomendação do controle de peso, da prática de atividade física, de comer bem equilibradamente, a dificuldade de entender que esses alimentos processados e ultraprocessados eles são classificados alimentos, mas eles não são classificados alimentos com nutrientes. Então, é de força muito grande da indústria, né, de entender como esses alimentos eles atraem, porque eles têm um flavor, eles têm um aroma sedutor, eles são mais fáceis de serem acessíveis, em geral eles estão socializando, em geral também eles têm um custo mais barato, então os pacientes, entre montar um prato equilibrado, com peixe, com cereal, com grão integral, ele prefere comer um pacote preparado que coloca no micro-ondas em 2 minutos e isso está pronto. Então, hoje a gente tem a cartilha no INCA muito responsável falando disso, ainda bem que o CONSEA voltou, que é o Conselho de Segurança Alimentar, e a gente está trabalhando bastante, eu particularmente lá na Fiocruz, quando eu fiz meu primeiro mestrado lá, foi uma tarefa muito pesada e muito gratificante. Eu acredito que da mídia, como foi falado, que a Vivi falou antes, traz muita informação errada, mas a gente tem que saber garimpar os profissionais que estão publicando, os profissionais que estão orientando. Eu falo para o meu paciente, sempre que ele abre uma internet, que ele abre qualquer coisa de informação, eu peço para ele procurar a fonte, procura quem é o profissional, troca com o profissional uma ideia, ou então traz para a gente, que a gente vai poder plenamente, com as nossas competências, poder levar para ele a informação correta. E aqui é um charme, né, que eu acho do American College, onde ele fala do estilo de vida. E aí, quem dera, se a gente pudesse realmente entender que esses 6 caminhos, né, que esses 6 passos, pudessem ser os passos que agregariam na gente qualidade de vida, longevidade, prevenção de doença e realmente viver com um bem-estar melhor, né? E ele vai contemplar atividade física, vai contemplar nível de estresse, vai contemplar alimentação equilibrada, substâncias tóxicas, substâncias de uso abusivo, as relações, a gente em alguns momentos citou isso aqui também, as relações são muito importantes para o paciente se sentir seguro, se sentir amparado e trocar com a gente essa necessidade dele específica e dormir, né, gente? Isso eu falo aí, esse aí tem que ser para mim, porque eu sou como o Beans, acordo de madrugada também para fazer o exercício. Meu dia também, ele tem mais que 24 horas, eu acho. Eu acho que era isso que eu queria deixar de informação para vocês. Um beijo, boa noite. Foi ótimo, Georgia, parabéns, muito obrigada pela sua participação. Acho que aprendemos bastante aí sobre prevenção através de... Eu tenho mandado muitos pacientes para a Georgia, né, Georgia, e as pessoas ficam bem satisfeitas de entender um pouco. E em relação ao câncer de mama, e a gente vê isso com frequência, né, a sarcopenia que causa, a dificuldade de fazer exercício, e principalmente as dores articulares que isso traz. Então, acho que a alimentação é essencial, essa mudança aí durante o uso do tamoxifeno. Vou abrir para a plateia para pergunta para os palestrantes. O Antônio já tem uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Zeca. Em que cenário você vê hoje em dia a utilização da ressonância magnética no rastreio mamário em circunstâncias especiais? Quais seriam e como é que seria feito isso? Então, ótima pergunta. Eu acho que entra, Pantoja, nesse cenário de populações específicas, de riscos específicos. Eu acho que o mais consolidado, a gente está falando de pacientes com mutação germinativa de BRCA, mulheres que, naquele momento, optaram por não fazer uma cirurgia profilática. Então, está bem estabelecido o papel da ressonância. Habitualmente, a recomendação é alternar
anualmente a ressonância com outro exame, que pode ser mamografia ou mamografia e ultrassom. Tem estudos recentes, e a recomendação europeia mudou recentemente, baseado até num estudo de um brasileiro, que é o Rodrigo Guindalini, que é um oncogeneticista que trabalha no grupo da gente. E ele questiona se a ressonância não deva ser semestral para essas mulheres com mutação. Então, acho que é uma coisa que pode vir a mudar. Acho que tem outras situações também que pode ser complementar, né? Mulheres com mama densa, como eu mostrei, têm um risco aumentado, então pode ser complementado, além da mamografia, o ultrassom, ou pode ser usado a ressonância. Uma outra situação, acho que bem estabelecida, são aquelas pacientes que fazem tratamento antes da cirurgia, tratamento neoadjuvante. Então, o melhor exame realmente para acompanhar a mama durante esse tratamento pré-operatório é a ressonância. Então, acho que essas são as recomendações mais bem estabelecidas. Fica um pouco a preocupação, como eu falei, qual é o objetivo que a gente tem aqui? Se é detectar mais câncer ou se é evitar que realmente, em última análise, a mulher venha a sofrer e a falecer do câncer de mama. Então, a ressonância ela é capaz de detectar mais câncer, mas, ao mesmo tempo, fora dessas populações, assim, vai aumentar o sobrediagnóstico e, eventualmente, a gente vai acabar tratando mulheres que poderiam viver com esse tumor ou ser diagnosticado mais tarde e vir a falecer de uma outra coisa. Acho que a gente avançou muito em termos de câncer de próstata, por exemplo, para nós homens, no sentido de acompanhar, né, muitas vezes naquelas biópsias que tem, né, um Gleason baixo e que não tem maior risco, e eu acho que a gente ainda falha em relação à mama, né? A gente tem dados muito evidentes de que muitas mulheres que a gente trata provavelmente não iriam sofrer do câncer de mama e a gente acaba colocando as complicações do nosso tratamento. Eu acho que isso deve mudar nos próximos anos. Acho que a gente vai sofisticar um pouco e talvez entender um pouco melhor quais são aqueles tumores de mama que realmente justificam tratar e quais aqueles, talvez, assim como o câncer de próstata, mais indolente, pode ser só observado, que não vai causar problema para as mulheres. Mais alguma pergunta? Acho que o Edric. Queria perguntar para você mesmo, em podendo fazer a mamografia, até que idade você recomenda fazer? E outra pergunta, assim, um pouco ignorante mesmo, a pessoa, eu ouço às vezes, fica fazendo muita mamografia, irradia, e isso daí pode provocar alguma complicação, né? Obrigada. Não, ótimas perguntas. Habitualmente, a recomendação é fazer até 10 anos antes da expectativa de vida daquela mulher, né? Então, esse acaba sendo um consenso um pouco maior. Acho que, como a Vivi falou bem antes, assim, a população vem envelhecendo e a gente, né, acho que hoje, mais cedo no consultório, a primeira paciente tinha 85, a segunda tinha 81 e a terceira tinha 84. Né? Obviamente varia, a gente tem pacientes de 85 e pacientes de 85, né? Mas tem aquelas mulheres realmente de 85 que têm uma vida independente, saudáveis, ativas, e uma vida social e produtiva. Obviamente, quer dizer, as pacientes que eu vejo, elas já foram diagnosticadas, mas acho que a gente deve levar isso em consideração no momento em que a gente está rastreando. Então, se a gente está falando de uma senhora de 75 anos que tem várias comorbidades, uma limitação da atividade do dia a dia dela e que tem uma expectativa de vida, por exemplo, por 5 anos, talvez essa paciente realmente não seja a paciente que o rastreamento de câncer de mama e o diagnóstico de câncer de mama vai ter qualquer influência na expectativa de vida dela. Por outro lado, uma paciente com 75 anos que eventualmente tenha hipotireoidismo, hipertensa e leva uma vida independente, eu acho que essa paciente muito provavelmente tem mais de 10 anos, talvez seja uma consideração de se fazer para essa paciente. A outra pergunta em relação à radiação tem, sim, um risco um pouco maior,
uma das estratégias de rastreamento de câncer de mama que aumenta, vamos dizer assim, a sensibilidade, a especificidade também, o recall, diminui o recall para mais biópsias e a tomossíntese. Então, é um exame que vem ganhando terreno, mais clínicas, inclusive no Brasil, e alguns estudos mostrando isso. Tem até um pouco mais de radiação do que a mamografia habitual, mas, de um modo geral, acho que se a gente for pesar risco e benefício, a gente ainda traz muito mais benefício nesse diagnóstico precoce do que, na verdade, esse risco. Mas eu acho que tem que ser uma consideração se a gente está falando, eventualmente, de populações de mais risco e quando esse rastreamento começa mais cedo. Então, se eventualmente a gente está começando aos 40 ou antes dos 40, numa mulher que vai viver até os 80 e a gente ainda está fazendo 70, 75 mamografia, eu acho que a gente não tem ainda informação suficiente, eu acho que é uma atenção que tem que ter. Obrigado. Boa noite a todos. Hélio Magarinos, patologista clínico do RICHI e da Redditor. Queria fazer três comentários. O primeiro, o Bini já falou, que era sobre a utilização da tomossíntese, que tem uma sensibilidade em torno de 30% maior do que a mamografia tradicional, mas que, infelizmente, não é coberto pela maioria dos convênios, né? A segunda, em relação à utilização do PCR para HPV como screening antes ou junto com a colpostologia, que também tem uma sensibilidade de cerca de 40% maior do que a colpostologia. E o terceiro, sobre a dosagem de testosterona em mulheres e crianças, dosagem baixa, que tem uma metodologia, que é por espectrometria de massa, que tem uma acurácia melhor do que métodos tradicionais. A gente não sabe exatamente o que significam esses valores, clinicamente ainda não tem a conclusão, mas pelo menos quando você tem necessidade de fazer uma confirmação de valores, ele é bem mais interessante. Obrigada, Hélio, por falar da espectrometria, mas, na verdade, na clínica a gente usa muito quando vem alto na mulher, porque deve ter reação cruzada com outros esteroides. Então, a gente pede a espectrometria e, geralmente, o valor vem mais baixo. Então, para o nível baixo, eu acho que não adianta, não. Eu acho que é mais para o nível alto, que pode não ser feito. Eu peguei uma paciente que a suspeita era de hiperplasia adrenal e tinha uma testosterona super alta, e a suspeita foi porque pediram um exame por pedir, e quando a gente fez por espectrometria de massa, a testosterona era normal. Então, eu acho que a espectrometria é muito importante, mas para valor alto. Para baixo, acho que ela não ajuda. Acho que tem mais algum comentário? Jorge, está conectada? Tá? Sim. Jorge, assim, também tentando polemizar um pouco. Acho que uma coisa que a gente vê, às vezes, na prática do dia a dia, são estratégias nutricionais que não separam muito bem, eventualmente, o tipo de tumor do paciente, o tipo de tratamento que o paciente está fazendo, e se a gente está falando de uma doença inicial ou de uma doença avançada. Queria que você comentasse um pouco, e talvez a importância dessa separação e da individualização, que às vezes fica, às vezes, nutricionistas menos especializados, uma recomendação única que, a princípio, como se valesse para todo mundo. Sim, claro. Ótima pergunta, Bines, porque isso é uma realidade. Eu acho que 60% do paciente que chega, sem ser do nosso núcleo, né, de médicos que já direcionam, eles chegam com esse apanhado de informações, de prescrições, e que cada um é né? Cada modelo é um modelo. Agora, sexta-feira, eu vou dar uma aula na residência nossa de dieta cetogênica, porque os residentes, todos eles, colocaram que o ponto conflitante da consulta é quando o paciente chega falando que está fazendo dieta cetogênica. E eles, não é o que a dieta cetogênica tem que fazer, só tem pouquíssimos estudos, e o único estudo que diz que a dieta cetogênica teria algum benefício no paciente oncológico é com o neuroblastoma. E mesmo assim, com o paciente com doença avançada. Então, voltando aqui para o nosso público, para
câncer de mama, é o câncer que mais acomete no Brasil e, portanto, lógico, ele tem mais olhos, né? Tem mídia social para todo quanto é canto, tem shot de imunidade em tudo quanto é Instagram, e não é isso. A dieta ela é individualizada, o nosso grupo ele faz avaliação nutricional individualizada, a gente tem bioimpedância, a gente tem dinamometria, a gente tem avaliação junto com a parte clínica e médica, tem semiologia nutricional, tem a avaliação da farmocinética e farmodinâmica da droga. A gente sabe que tem alguns quimioterápicos que vão implicar em alteração do trato digestiva, vai alterar em aumento de retenção de líquido pelas doses altas de corticoide. Então, é muito fácil o paciente chegar com uma orientação de uma dieta anti-câncer, onde a dieta ela não é anti-câncer, eu falo, a dieta é do indivíduo, né? O alimento é para nutrir o indivíduo, é para melhorar e restaurar carências e dar minimamente condições dele cursar com o tratamento. A gente tem tido muita dificuldade nos pacientes que chegam fazendo as canetas, né, de emagrecimento. As pacientes, elas fazem o ganho de peso, em geral, ao longo do processo do bloqueio de hormônio, uns 2, 3 quilos por consulta. É muito rápido isso, a consulta a cada 30, a cada 60 dias. E essas pacientes, a proporção de que elas começam a perder peso, elas perdem muita massa muscular. E aí vem a alegria e a felicidade de perder peso, e vem uma inapetência, né, uma alteração com a característica e com o volume do que vai comer, e, lógico, elas ficam seletivas. Se eu tenho pouco apetite, que eu estou fazendo um inibidor de apetite, eu vou comer só o que eu gosto, e aí elas acabam comendo alimentos que são de pior qualidade e elas desnutrem ao longo desse processo. Você pega um laboratório, tem vitamina C baixa, tem hipovitaminose D, acho que 90% das pacientes chegam assim. Então, a preocupação é individualizar, personalizar, explicar o que ela precisa, avaliar e acompanhar a paciente. Eu também falo muito isso. O paciente ele tem que ter o acompanhamento sistemático da equipe clínica e da equipe multidisciplinar. Faz toda a diferença na resposta. Ótimo, Olha, Jorge, obrigada. Tem uma pergunta aqui de quem está em casa, né? Que acho que não foi respondida ainda. Perguntar para o doutor Bins, existe evidência sobre o malefício da testosterona exclusivamente sobre o câncer de mama? Acho que a gente começa a entrar realmente assim na seara que a gente tem menos evidência, né? Então, acho que assim a recomendação, de um modo geral, para as pacientes, a maior parte das pacientes tem tumor com receptor hormonal positivo, né? 70%, 80% das pacientes. Então, as recomendações que a gente faz, e essas acabam sendo recomendações para independente do tipo de tumor, ou seja, desde que aquelas pacientes que faziam anticoncepcional hormonal, inclusive né, pacientes que fazem progestágeno no DIU, que isso seja retirado, que isso seja suspenso. Né? Essas pacientes que tiveram tumor de mama, elas têm contraindicação de reposição hormonal. Então, assim, como extensão, a princípio, né, os hormônios sexuais não estão indicados nas pacientes depois de câncer de mama. É verdade que essas queixas urogenitais, queixas relacionadas aos tratamentos que a gente faz, que diminuem ainda mais, né, particularmente com inibidores de aromatase, diminuem ainda mais os níveis na pós-menopausa, causam vários sintomas para essas mulheres. Mas, na maior parte das vezes, a gente tenta estratégias não hormonais para controlar esses sintomas. Eu acho que agora chegamos ao fim, né? Queria convidar o doutor Pantoja, então, que é o coordenador-geral do Centro de Estudos nosso, para encerrar aqui com as últimas palavras. Obrigado, Flávio, Mariana, pela excelente moderação. Os apresentadores estão de parabéns. Realmente é um tema muito relevante, atual, coisa que a gente vê no consultório no dia a dia, né? E ainda bem que a gente tem essa equipe toda aqui que pôde colocar as coisas de maneira mais simples para a gente. Então, agradeço aos presentes aqui em casa e, se Deus quiser, no mês que vem, temos mais sessões temáticas. Eu acho que a gente vai falar sobre ortopedia, se eu não me engano, no mês que vem, né? Então, aproveito para dar boa noite e agradecer a todos aqui. Obrigado.